Meu nome é Alana Rezende e faço parte do curso de pós-graduação de Gestão em Saúde aqui no Polo da UEG em Formosa. Estou aqui para apresentar o meu TCC, que é um artigo, cujo título é Participação da Sociedade na Gestão do Sistema de Saúde, sob orientação do professor Vinícius Almeida de Oliveira. Não tem como falar de participação da sociedade sem discutir a questão da cidadania e dos direitos sociais. Tanto a cidadania quanto os direitos sociais são premissas para o desenvolvimento de uma sociedade democrática. E isso muito tem a ver também a relação com que o Estado tem com a sociedade. Já que o Estado, algumas vezes, ele tem uma relação de tensão por ter que prover ordem, em relação à sociedade. Só que alguns autores eles consideram que a nossa sociedade ainda é muito carente em relação à maturidade política. Mas ainda assim, após diversas lutas, nós temos hoje o direito à saúde, com o movimento da reforma sanitária, que trouxe para nós uma concepção ampliada de saúde, abordando não só os aspectos biológicos, mas também sociais e culturais da saúde. Isso foi incorporado através de muitas reivindicações populares e também trouxe para nós a questão da descentralização do poder e da gestão, que é tão importante. Carvalho, 2004, ele discute que o quadro de reorganização social e política ainda não vivenciou um progresso sequencial dos direitos civis, políticos e sociais, demonstrando na realidade uma construção tardia da cidadania como valor coletivo. Ou seja, tivemos um progresso, através do movimento da reforma sanitária, mas ainda não houve uma evolução consistente da participação social, falando de forma concreta. Dessa forma, o meu TCC ele tem como problema de pesquisa, descobrir como está se desenvolvendo o controle social dentro do nosso país, se ele ocorre conforme a regulamentação e quais têm sido os desafios nessa prática nos estudos já realizados anteriormente. O objetivo do artigo é compreender como está a condição atual da política da participação social no Brasil e discutir quais têm sido os desafios em sua implementação e execução. Então, a gente vai comentar um pouco do contexto e dos desafios. A metodologia utilizada ela é de abordagem qualitativa, porque pretendemos explorar as interações que acontecem no cunho social e em relação às leis. A natureza ela é aplicada, porque buscamos desenvolver soluções para os problemas encontrados atualmente em relação à participação social no país. E o objetivo da pesquisa ele é exploratório, porque ele tem o objetivo de proporcionar uma maior familiaridade com o problema. Sabemos que é um problema muito relevante na nossa atualidade, mas ainda não vemos na prática os resultados de tantas leis, e de tantas discussões e das tantas lutas que houveram, no nosso país para que nós pudéssemos conseguir esses direitos sociais que hoje temos regulamentados na lei. Por isso, uma parte da metodologia é baseada no levantamento bibliográfico. Usei como base de dados o Medline, o Embase, o Lilacs, o Cielo e o Google Acadêmico para fazer as buscas. Como termos de busca, utilizei controle social em saúde, participação popular cidadã comunitária, democracia, gestão participativa, Brasil. Foram utilizados, então, todos esses termos e foram isolados 434 produções científicas. Desses 434 artigos, selecionamos apenas os artigos do período de janeiro de 2008 até dezembro de 2018, apenas os artigos enquadrados nos últimos 10 anos, o que nos resultou 169 produções científicas. A partir daí, foi feita uma outra seleção através dos resumos que foram lidos e finalizados 20 produções científicas. O desenvolvimento do trabalho ele foi dividido entre dois temas. O primeiro tema como abordagem histórica da participação social e o advento dos instrumentos de redemocratização do Brasil, e um outro tema que é a contextualização e desafios na participação social. Então, falando um pouco da abordagem histórica, tudo começou em 1970, um período aí já marcado do meio para o fim da ditadura militar, onde se iniciaram muitos movimentos sociais pela reforma sanitária brasileira.
Já em 1980, a saúde ela já veio como um produto social e político, porque em 1986 houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é um marco na saúde, que ela considerou a saúde como um direito, né, de todos, e também elaborou vários dos princípios norteadores do SUS, né, que hoje temos na nossa Constituição Federal. Em 1988, houve a Assembleia Nacional Constituinte, né, de 1987 para 88, e por fim, em 1988, a nossa Constituição Federal, que trouxe no seu artigo 37, parágrafo 3º, a premissa, né, da participação social, deixando claro nesse terceiro parágrafo que a participação social ela só ocorreria conforme as leis, né, que seriam relatadas ainda para regulamentar essa participação. Nesse período da transição da ditadura para a democracia, houve ainda o advento do orçamento participativo. Foi uma iniciativa da cidade de Porto Alegre, né, onde haviam assembleias entre os bairros e dos bairros iam para núcleos maiores de assembleia para que houvesse decisões e intervenções da população em relação ao orçamento financeiro da cidade. Assim, a população ela consegue verificar quais seriam as prioridades, né, correlacionadas às necessidades de cada bairro e assim, conjuntamente, de forma coletiva, os habitantes da cidade, os moradores, eles conseguiriam intervir e utilizar os recursos financeiros da cidade da melhor forma possível e de acordo com a forma que eles mais estivessem necessitando naquele momento. Então, esse já era um dos tipos de instrumentos, né, que iniciou em Porto Alegre e ele é um modelo internacional, né, de orçamento participativo. Em 1990, houve a regulamentação da participação social. Então, a gente tem a Lei 8.142 de 90, né, que instituiu as conferências dos conselhos. Lembrando que as conferências ela tem um caráter de avaliar e propor diretrizes a cada 4 anos com a participação da sociedade. E os conselhos ele tem caráter avaliativo e fiscalizador. E possui uma estabilidade permanente. A Lei 8.080 de 1990, né, que institui também sobre a organização, direção e gestão, instituindo aí as comissões intergestoras bipartite e tripartite. E, por fim, a NOB, né, as normas operacionais básicas, 93, 96 e a NOAS, que habilita os municípios e estados em diferentes condições de gestão, principalmente no âmbito da hierarquização e descentralização. Em 2003, a gente houve a criação da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Ela foi responsável por formular a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS. Essa política ela teve o objetivo de acelerar e aperfeiçoar a implementação de práticas de gestão estratégica e participativa nas 3 esferas de gestão do SUS. Através dessa política, houve-se a implementação da ouvidoria e auditoria como outros instrumentos e ferramentas utilizadas no controle social. Em 2006, ainda houve a instituição do Pacto pela Saúde, né, dividindo-se em Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão e Pacto pela Vida, que também, né, elaborou a Carta dos Usuários do SUS, que é um instrumento muito importante também, colocando os direitos dos usuários e as formas de participação deles dentro do SUS. Falando um pouco agora sobre a contextualização na participação social e nos artigos que avaliei, Costa e Cunha, de 2010, e Alegrete, de 2011, citam entraves da expansão dessa cidadania. Ambos falam da aceitação, né, das lideranças populares por grupos ou facções partidárias. Citam também a ausência da democracia interna nas organizações da sociedade civil e no aparelho do Estado. Inclusive, Costa e Cunha relata a questão da estadania, né, que é a predominância do clientelismo, né, colocando a participação da sociedade de forma mínima nesse sentido. Então, a gente tem muita questão do elitismo e da centralização do poder decisório.
Ambos os autores também citam a escassez de informações, né, aos interessados sobre o andamento das políticas, então pouco se tem, né, em relação a informações, né, sobre política, até porque essas informações são elitizadas, e a inadequada capacitação de representantes populares para lidar com a complexidade técnica de algumas decisões. Algumas vezes até existem representantes, mas esses não são capacitados a ponto de atuarem, né, frente aos instrumentos disponíveis que nós temos. Cavalcante, Cabral e Antunes, de 2012, ele cita da distância da realidade dos conselhos e da participação social efetiva que é preconizado na legislação. Então, essas duas atuações, a realidade da lei e do que acontece, elas são bem distantes. E que há, sim, uma probabilidade da participação da sociedade no sistema de saúde, porque esse trabalho, ele fez um levantamento de 67 trabalhos favoráveis, né, sobre a participação da sociedade, 18 estudos definiram muitas limitações e 17 manifestaram com ceticismo, principalmente quanto à participação dos conselhos de saúde. Cruz et al., né, de 2012, ele põe também a limitação do desenvolvimento da participação social dentro dos conselhos de saúde. Então, esse é um tema que se mostrou muito relevante na maioria dos autores. Falta dos espaços permanentes de diálogo do serviço com a comunidade. As lideranças também não visualizam o conselho como uma construção coletiva de cidadania. Então, ele apenas existe de forma rotineira e não de forma prática. A população também não sabe utilizar os instrumentos da maneira adequada, uma vez que usa o canal formal como um balcão de reclamações, né? O artigo ele cita esse termo, balcão de reclamações, e os usuários, eles queriam fazer parte do conselho apenas para apropriar-se de um espaço político, né? E não para realmente trazer um benefício para a população, para o bairro ou para a cidade que seja. Falando agora de algumas recomendações desses autores, né? Alegretti ele recomenda o componente pedagógico para a participação, utilizando a escuta recíproca e a presença de sentimentos de coletividade. E ele cita, inclusive, cursos, né, de autoformação sobre políticas públicas. Cruz et al., de 2012, ele fala muito da educação popular, né? É um tema também bem relevante e sugerido por diversos autores, para que haja disseminação de informações por meios dominantes que antes não eram, né, colocadas para a população, reformar as próprias ferramentas de participação, evitar armadilhas, né, da questão de utilizar o utilitarismo liberal como uma forma de não colocar a população na cogestão, né, do Sistema Nacional de Saúde, e sim como meros informantes. Cosse Cunha, de 2010, também fala da importância de educar, né, pedagogos para que possam efetivar da melhor maneira possível o seu papel civilizador como docentes. Ele cita que a existência de fóruns e conselhos não garante o aumento da capacidade governativa da população. E cita também a importância de formular e implementar programas de capacitação com foco na cidadania ativa para os servidores públicos, principalmente. Conscientizar os que elevam como educadores para que respeitem os princípios democráticos e a busquem, né, dentro das salas de aula. E frisa também a questão das visitas domiciliares, porque elas permitem conhecer mais perto as lideranças e as realidades comunitárias. Para concluir, vou citar uma frase de Alegretti, de 2011, que ele diz: se por um lado os progressos são visíveis, por outro a extensão da democracia participativa demora com tentativas de cooptação em todos os continentes. É fato que houve progressos na democracia participativa, na participação social e popular. Porém, esses progressos ainda são muito recentes, né, e ainda muito pequeno para o que seria necessário e desejável, né, em relação à participação social no nosso país. Por isso, nós precisamos trabalhar com a questão da educação popular, conscientização e aceitação de como realmente deve ocorrer essa participação social e efetivamente podermos executar a nossa cidadania.